Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Boa noite, está começando mais um bate-papo das 6. Meu nome é Lorena Basque Capucho, eu sou psicóloga clínica hospitalar e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Precisamos falar sobre endometriose. Aqui comigo, a doutora Bárbara de Castro Alves, ginecologista e obstetra. Seja muito bem-vinda, Bárbara, para esse nosso bate-papo de hoje. Olá, Lorena. Ei, Thaís. Ei, pessoal. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui de novo. E falar que endometriose, apesar de ser um tema que abala, uma doença que abala muito a nossa qualidade de vida, ele ainda é muito pouco falado, né? E diagnosticado, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a gente conseguir dar voz a esse problema é uma coisa muito gratificante. Então, obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você ter topado dividir essa bancada comigo aqui hoje. Aqui comigo também hoje, a nutricionista Thaís Duarte. Seja muito bem-vinda, Thaís. Oi, Lorena, boa noite. E aí, doutora Bárbara, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu acho tão legal a nutrição estar fazendo parte, né? De não só da endometriose, mas agora de várias outras patologias, está sendo incluído, né, nos tratamentos, né? Muito bom. Muito obrigada por você ter aceito esse convite, tá? Então vai ser um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Para começar, gente, eu queria trazer uma reflexão, né? A endometriose pode afetar muito a qualidade de vida da mulher, né? E é a mesma, apesar de atingir de 10 a 15% das brasileiras, dados da Anvisa, a falta do diagnóstico é a principal barreira devido, né, a algumas questões que a gente vai estar conversando aqui hoje. Para falar um pouquinho sobre isso, né, eu quero começar o nosso bate-papo, Bárbara, te fazendo uma perguntinha. Você pode explicar para a gente? Eu sei que esses últimos dias a gente tem escutado muito esse tema sobre endometriose, né? A mídia trouxe a partir, né, de algumas discussões que teve nesses últimos dias. Então, mas a gente queria entender um pouquinho o que é a endometriose. Então, a endometriose é uma doença estrogênio dependente, uma doença crônica que afeta muito o paciente em idade fértil. Né? Então, ela é uma doença onde tecido endometrial, o endométrio é aquele tecido que recobre a parte de dentro do útero, né? Então, esse tecido ele está em locais fora do útero. Essa é a endometriose. De maneira geral, ela está confinada à pelve, mas a gente sabe que existem algumas localizações um pouco mais atípicas, mas possíveis também de serem cometidas por essa doença. Ok. Bárbara, a cólica menstrual é o principal sintoma da endometriose ou tem outras questões específicas que a gente pode falar num primeiro plano para dizer assim, tem endometriose, penso em endometriose a partir disso? Então, a dor da endometriose, a dor de cólica da endometriose, geralmente é aquela dor forte, cíclica de maneira geral, mas ela também pode ser acíclica, né? Cíclica que eu digo no período menstrual e que ela piora de maneira progressiva. Né? Então, assim, essa é a queixa mais comum. Então, sabe aquelas pacientes, assim, que vêm da escola, não conseguem ficar na escola porque estão com cólica menstrual, ou saem do trabalho porque não estão aguentando de dor. São aquelas pacientes que tipicamente a gente pensa na endometriose. Né? Então, a dor de cólica é o sintoma mais comum, mas também não é o único sintoma. A dor na relação sexual também é um sintoma muito comum, principalmente naquelas pacientes que têm endometriose próxima de vagina, de ligamento uterosacro, retrocervical, que é aquela parte de trás do útero. Também é possível aquela dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia de profundidade. Né? E como a doença não é uma doença com padrão único, ela pode ter alguns outros sintomas. Por exemplo, o paciente que tem endometriose no intestino pode ter dor, sangramento no período menstrual por via anal. Paciente que tem endometriose em bexiga pode ter dor e sangramento via urinária no período menstrual. Paciente que tem endometriose em diafragma pode ter dor em escápula no período menstrual, né, por estímulo de um nervo específico, é o nervo frênico, que está nessa localização. Então, assim, não são sintomas únicos, não é toda paciente que sente exatamente aquilo, né, mas existem alguns padrões de dor em alguns locais. E tanto que isso é interessante, assim, essa paciente que sente essa dor ser acompanhada por um profissional que entenda de endometriose para conseguir decifrar essas queixas dessa paciente. Perfeito.
né? Acho que a gente ampliou o leque, né? A gente não falou só da questão da dor menstrual. Você falando, eu estava aqui lembrando, né? Eu costumo atender algumas mulheres, na verdade, grande parte quase das minhas pacientes hoje são mulheres com endometriose, né? E eu costumo falar assim que a grande queixa delas, apesar da dor, é essa não significação da dor, se é que eu posso chamar desse jeito. Porque elas falam sobre a dor e é como se essa dor fosse tratada, vou usar a palavra entre aspas, como uma frescura, né? Eu não sei se você também escuta muito isso. Ah, é uma coisa simples. Ah, não liga para isso que está acontecendo, né? Todo mundo tem. E aí, muitas vezes, o relato delas na clínica é exatamente esse. Ah, eu não fui procurar ajuda porque todo mundo falava que era uma coisa normal. Ah, porque era uma coisa que só eu... E aí eu acabo diminuindo a minha dor. E aí eu queria chamar a atenção para isso nesse primeiro momento, né? Eu costumo dizer que dor a gente não compara, a gente ampara. Ótimo. Né? Eu acho que essa é a palavra de ordem talvez do nosso programa hoje. Não vamos comparar dor, vamos amparar as nossas dores, né? Vamos entender, vamos compreender, né? Do que está tratando essa sua dor. Né? Não menospreze, né? Vamos buscar essa ajuda, vamos buscar esse conhecimento. Nosso programa hoje é para a gente discutir, bater um papo. Conhecimento é fundamental. Então, eu queria trazer essa fala, né, Bárbara? Eu acho que isso também é muito importante, né? Não comparar essa dor, amparar essa dor dessa mulher. Porque, é claro, cada um tem uma dor e sente uma dor de uma forma diferente. Mas eu acho que esse talvez seja o primeiro passo, né, Bárbara? Com certeza. Com certeza. A dor, ela não tem que ser diminuída. Um caso, assim, que eu lembro que me marcou muito, foi uma vez que eu ouvi de uma paciente jovem, de 20 e poucos anos, que ela mancava no período menstrual. E além da dor de cólica, ela sentia essa necessidade de uso de muleta no período menstrual. E ela, num dos relatos dela, ela falou que na emergência falaram até para ela procurar um psiquiatra. Porque essa dor não era nada e que ela... estava elucubrando. E, na verdade, o que ela tinha era endometriose em nervo ciático. Então, todo mês ela tinha esse estímulo, a doença, e todo mês ela sentia essa dificuldade de andar. Então, assim, a gente tem que valorizar, a gente tem que abraçar, a gente tem que acolher esse tipo de paciente, né? Perfeito. Eu acho isso muito importante, né? Que essa nossa discussão hoje caminhe exatamente para abraçar esse paciente, né? Abraçar essa mulher, para que ela entenda que a dor dela importa. Né, eu acho que a gente vai seguir bem essa conversa. E aí, trazendo um pouquinho agora a nossa nutricionista para essa conversa um pouquinho. Thaís, algum alimento causa endometriose? Não, não tem nenhum alimento que causa endometriose. Só que tem alimentos que influenciam, né, na inflamação do nosso corpo, fazendo que a doença, né, tenha um grande avanço. Então, a gente precisa sempre fazer um acompanhamento nutricional, né? Fazer uma dieta anti-inflamatória, para ajudar no quadro clínico da doença, né? Na melhora da doença. Ok. Então, nada que a gente coma tem essa correlação. Não. Perfeito. E, Bárbara, eu sei que esse é um assunto um pouquinho delicado, mas, assim, por que ainda hoje esse diagnóstico é tão difícil? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse que você falou, né? O não dar valor à queixa, não dar valor à dor. E eu não digo nem só da questão profissional. Às vezes a própria sociedade fala assim, ah, mas eu tenho cólica e não preciso sair do trabalho. Por que você tá assim? Ah, mas eu sinto dor todo mês, mas eu não preciso tomar remédio. Você é muito fresca, enfim, sua tolerância para dor é muito baixa. E aí essas pacientes, elas se recluem e acabam não se expressando por acreditar de fato que essa dor não é importante e que às vezes ela tá aumentando, que às vezes ela tá sentindo algo além do que ela necessariamente deveria sentir. E um outro ponto é que exame de rotina também não pega endometriose, né? Então ela vai no ginecologista por vezes, referindo essa dor. O ginecologista pede um ultrassom geral, que tem as suas limitações devido até o próprio ultrassom mesmo, o próprio exame de imagem tem as suas limitações, e ela não faz esse diagnóstico, porque não é o ultrassom que faz o diagnóstico. Essa paciente, ela perdura com dor, acredita que a dor dela é uma dor só de cólica, e que a gente ouve às vezes assim, que quando menstruar, quando engravidar melhora, ou quando, enfim, tiver qualquer tipo de questão melhora, e a gente não sabe que não é exatamente assim, né? Pegando o gancho nisso que você falou, né? Como então fazer esse diagnóstico, Bárbara? Então, o diagnóstico, ele é feito sempre com a queixa, primeiro, né? A gente desconfia com aquela paciente que tem aquela queixa de dor mais intensa, uma dor no período menstrual, que vai aumentando de maneira
maneira progressiva. Então, a gente já suspeita. E um bom exame físico, né? O exame físico com toque vaginal, com especialista, ele vai conseguir identificar grande parte das lesões mais distais, né? Mais próximas da vagina. Associado a isso, né? A partir da desconfiança da endometriose, a gente faz alguns exames específicos, ou ultrassom com preparo intestinal, ou a ressonância magnética, e aí a gente consegue fazer esse diagnóstico. Perfeito. Thaís, tem algum alimento que aumenta a dor? Sim, existem alguns alimentos que inflamatórios, né? Como o consumo de álcool, industrializados, alimentos ultraprocessados, refinados, o açúcar. Esses alimentos, ele contribuem por uma inflamação do nosso corpo, isso gerando e aumentando a dor, né? Desse paciente. Por isso tem que ser eliminados esses alimentos na dieta do paciente. Ok. Tá bom? E, Bárbara, essa é uma pergunta que veio até, né, pelas redes sociais, né? Mulheres que a mãe tem endometriose, tem realmente mais chance de ter endometriose também? A Bárbara brincou que eu tinha feito essa pergunta para mim. Mas não posso contar que foi durante consulta, né? Não, sim, tem. Paciente com um parente próximo que tem endometriose, principalmente mãe e irmã, aumenta a chance, aí dependendo da literatura, né, de 4 a 10 vezes a chance de ter endometriose. Então, essas mulheres são mulheres que recomendam a buscar um acompanhamento com um ginecologista mais cedo? Tem alguma coisa relacionada a isso? Ou a gente não tem? Como é que funciona isso, Bárbara? Com certeza. A mãe com diagnóstico, por exemplo, de endometriose, é interessante que essa paciente passe por uma consulta com especialista em endometriose, e aí tem a avaliação adequada, né? E a necessidade ou não de fazer a sua prevenção de maneira geral secundária, né? Ok. Thaís, a gente falou um pouquinho dos alimentos que aumentam a dor. Você pode falar pra gente agora se existe algum alimento que diminua a dor? Sim, claro, existe alimentos que ajudam, né, a aliviar a dor, né? Os alimentos anti-inflamatórios, né, como a cúrcuma, açafrão, que é bem conhecido, as fibras, as frutas, as verduras, vitaminas ricas em vitamina C, complexo B, o zinco, o magnésio, alimentos ricos nessas vitaminas, né, nesses minerais, eles auxiliam muito na desinflamação do nosso corpo, e isso faz com que a gente diminui, né, essa sensação de dor da paciente. E eu acho interessante, assim, que em um passado recente a gente falava muito só sobre tratamento hormonal, como base única desse tratamento, desse acompanhamento, e hoje a gente vem falando muito da questão da equipe interdisciplinar e da necessidade do acompanhamento em conjunto de nutricionista, de fisioterapeuta pélvico, de psicólogo, que por vezes, você sabe muito bem, né, que na maioria das vezes esses pacientes, até pela própria dor pélvica crônica, elas abrem quadro de ansiedade, um quadro mais depressivo. Então eu acho fantástico dar voz a essa equipe interdisciplinar. E a gente tem uma resposta muito bacana. Muito positiva, né? Eu costumo falar até com os pacientes que a dieta anti-inflamatória é tão boa quanto o bloqueio hormonal. Verdade. Que uma boa dieta anti-inflamatória, ela dá um efeito, um alívio. A gente vê a paciente assim, uns 5, 6 meses de dieta seguindo certinho, como melhora o padrão de dor dessa paciente. Eu acho isso interessante, a gente discutir que esses não são pacientes para um único profissional, né? O quanto que essa rede de apoio facilita o entendimento dessa mulher e flui melhor no seu diagnóstico e tratamento. Na maioria das vezes, as pacientes que eu recebo, a grande questão é esse início do tratamento, né? Como é que chega até esse diagnóstico para tratar, se é que eu posso dizer dessa forma, né? Então, assim, os meses de angústia, né? Vai para um profissional, muitas vezes tem que trocar e ir para outro, né? Não encontra essa resposta e essa cólica que permanece, essa questão às vezes não consegue trabalhar, né? Às vezes não consegue ter uma vida, e aí às vezes vai falar, por exemplo, com um parceiro e tem dificuldade para falar isso. Então, como que eu sinto essa necessidade de ampliar essa discussão? Eu acho que Thaís também deve encontrar essa experiência, né? Já que Bárbara trouxe, vamos jogar essa bolinha uma para outra. Como é que você sente isso na clínica também, Thaís? Não, então, tem muita dificuldade, né? As pacientes, a gente precisa ouvi-las, né? Como você falou, ninguém não é bom sentir dor, né? Então a gente tem que ter empatia pela dor do outro.
entendeu? Tenho que entender a dor dessa pessoa. Eu preciso me mostrar à disposição, que ela não está sozinha, entendeu? E a alimentação, a gente não trata somente a endometriose. Quando a gente recebe um paciente desse, a gente trata ele como um todo. A gente vê como que está o estômago do paciente, se está tendo uma digestão. A gente vê o funcionamento do intestino, que é extremamente importante, principalmente para o paciente que tem endometriose. Se esse intestino está funcionando, se está constipado, porque se tem uma constipação, não está recebendo os nutrientes necessários, as vitaminas que auxiliam nessa inflamação. Então, a gente tem que ver o paciente como um todo, né? A gente trata ele como um todo. Perfeito. Acho que essa fala foi muito importante. E a gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco. E falando ainda um pouquinho mais sobre essa equipe multidisciplinar. Eu acho que a gente fecha esse primeiro bloco com aquela frase que eu trouxe no meio dele, né? Que dor não se compara, se ampara. A gente volta daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco desse bate-papo que está sendo tão fantástico. Voltamos com o nosso bate-papo das 6. Meu nome é Lorena Bassi Capucho, sou psicóloga clínica hospitalar e hoje a gente está aqui falando sobre um assunto tão importante. Precisamos falar sobre endometriose. Aqui comigo a doutora Bárbara, ginecologista e obstetra, e também a nutricionista Thaís discutindo sobre esse assunto. Nós vamos iniciar esse segundo bloco falando um pouquinho, voltando um pouquinho no assunto que a gente estava discutindo no primeiro bloco, sobre a importância da equipe multidisciplinar no tratamento dessas pacientes. Para isso, para ilustrar esse assunto, a gente vai ter a fala agora da nossa fisioterapeuta Tatiane. Vamos assistir juntos? A endometriose é um processo inflamatório que atinge a parte dos órgãos pélvico e intestinal. A fisioterapia ela atua na reabilitação da musculatura do períneo, não só do períneo, como também na região dos órgãos e também na parte intestinal. A gente vai trabalhar com a parte de analgesia, para diminuição da dor, em pacientes com dispareunia, mulheres que têm dor durante a cólica menstrual e a parte da constipação crônica, mulheres que têm uma distensão no abdômen, um desconforto devido à constipação. E a gente também trabalha para dar retorno na qualidade de vida para essas pacientes que têm um diagnóstico com endometriose. Muito obrigada, Tatiana, por ter enviado esse vídeo para a gente, por ter colaborado com a gente, trazendo esse assunto tão importante. Eu queria discutir um pouquinho desse vídeo com vocês, A doutora Bárbara falou um pouquinho dessa importância dessa equipe multidisciplinar e o papel da fisioterapia. Bárbara, como é que você vê isso? Então, não só da fisioterapia, quanto de toda a equipe interdisciplinar, É garantir a qualidade de vida dessa paciente. A endometriose é um desafio para todos, não só para o ginecologista. E eu costumo dizer que a fisioterapia me poupa muita cirurgia, Porque essa fisioterapeuta, na maioria das vezes, ela consegue dar qualidade em relação à qualidade sexual, com a diminuição da dispareunia que ela falou, que é essa dor na relação sexual. Diminui também algumas dores, não necessariamente só de cólica, Essas pacientes que têm muita dor crônica, por vezes elas formam algumas nodulações em vagina que podem causar dor na relação sexual, dor habitualmente. Então ela consegue trazer muita qualidade de vida para essas pacientes. Ótimo. Thaís, acabou que a Tatiana trouxe pra gente um assunto que você trouxe no primeiro bloco, que é a constipação. Sim, sim. E a nutrição, ela vem para auxiliar, o consumo de fibras, e o consumo de água também é extremamente importante, Porque não dá para consumir fibra também e não beber água, Senão aí vai piorar a constipação. Isso melhora muito, os sintomas de dor. Eu falo que às vezes as pessoas falam que o segundo cérebro está no intestino, Porque lá a gente tem alguns transmissores que ajudam bastante na sensação de melhora. Então o intestino tem que estar funcionando adequadamente. Ah, ótimo. Bom trazer essa fala, Acho isso importante. Quer acrescentar, Bárbara? E assim fica fácil pra mim, Você tá vendo, Ótimo. E, Bárbara, a endometriose pode provocar alguma alteração no fluxo menstrual? Pode. Como eu falei pra você, essa doença, ela não tem um padrão único, Então, em determinadas situações, esse fluxo ele pode ser aumentado, como, por exemplo, paciente com adenomiose, que é endometriose na parede do útero. De maneira geral, esse fluxo ele é aumentado, mas lembrando que isso não é mandatório para a gente desconfiar da doença,
tá? É só mais um dos sinais possíveis. Entendi. E a gente pode falar em alguma coisa como prevenção? Tem como prevenir endometriose? Então, prevenção primária é um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente não tem algum exame que nos diga que essa paciente ela vá ter endometriose necessariamente. Mas em relação à prevenção secundária, eu acredito que é muito do que a gente está falando, mudança de estilo de vida, um exercício físico diário, o acompanhamento com um bom nutricionista, com um bom fisioterapeuta, por vezes um psicólogo que tenha essa capacidade de entender e amparar essas pacientes com dor. Então é isso, a prevenção é mais mudança de hábito de vida. E o bloqueio hormonal para as pacientes que são sintomáticas, né, e que não têm o desejo, obviamente, de engravidar. Ok. Pegando esse gancho, o tratamento, Bárbara, o que a gente pode falar? Essa palavra tratamento estaria certa? Sim, a gente pode falar em tratamento para endometriose? Pode falar de tratamento, mas lembrando que a endometriose ela não tem cura. Tá? Acho que isso é super importante frisar isso. Ela tem controle. Então, assim, o tratamento, a gente tem algumas vertentes, né? Ele pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico, ele visa principalmente melhora de sintoma, tá? E não de cura da doença. Então, a gente pode lançar mão de alguns progesterona específicos, né, para essa doença, ou os progestágenos em geral, as pílulas anticoncepcionais combinadas contínuas também é uma possibilidade. Tem algumas medicações hormonais um pouco mais específicas, né, que são os análogos de NRH, que a gente usa de maneira pontual em alguns casos específicos, geralmente pré-fertilização, né, mas o tratamento clínico, de maneira geral, é mais com anticoncepcional contínuo, ou hormônio contínuo, associada à mudança de estilo de vida sempre a mudança de estilo de vida, né? Ou quando tem a sua indicação, o tratamento cirúrgico, né? Que a gente faz ou por laparoscopia ou por robótica, né? Que a laparoscopia e a robótica, elas dão um aumento na nossa visão e a gente consegue ressecar de maneira efetiva todos os focos de endometriose, tá? Lembrando também que tem muita gente que acha que o tratamento cirúrgico da endometriose é retirada do útero, né? E aí, assim, não adianta a gente tirar o útero sem tirar as lesões de endometriose, que essa paciente ela não tá sendo tratada de maneira específica, né? E assim, a gente pode muito bem retirar os focos de endometriose sem a retirada do útero, tá? Então, o tratamento cirúrgico é basicamente esse, retirada total dos focos de endometriose. Perfeito. Thaís, como é que a nutrição pode ajudar nesse tratamento da doença? Então, a alimentação ela é baseada, né, no tratamento em alimentos naturais, vitaminas, minerais, antioxidantes, anti-inflamatórios, né? Então, a alimentação vem com esse ponto positivo, né, no controle também, na ajuda do controle da endometriose. E para diminuir a alimentação, a gente ajuda a inflamação a diminuir a regressão dessa doença, o aumento, né, dessa doença. Então, a nutrição é fundamental também para poder ter uma melhora clínica no quadro de endometriose. Ok. Alguma dica de alimentação, alguma coisa que a gente possa dar exemplos para quem está em casa assistindo a gente? Nessa questão da prevenção, na questão do tratamento mesmo, já que a gente falou que prevenção, né, a gente já não está discutindo, a gente estaria discutindo o tratamento da doença. Sim, então, fazer uso e consumo de frutas, verduras, sempre alimentos, carnes brancas, peixes, que é rico em ômega 3, que é excelente, né? Fontes de gorduras boas, como o abacate, o resveratrol, que a gente encontra na uva, é um excelente antioxidante, que auxilia muito também. Então, esses alimentos têm que ser incluídos na alimentação dessas pacientes. Perfeito. Bárbara, vou brincar assim, verdade ou mentira? Me veio aqui na cabeça agora essa questão. Engravidei, não tenho mais endometriose? Nossa, não. Porque a gente escuta tanto isso. Não. Engravidou, você tem endometriose. Inclusive, tem algumas repercussões possíveis na gravidez, né? Em relação à endometriose. Por exemplo, paciente que tem endometriose aumenta a chance de ter placenta prévia, né? Existem alguns estudos que eles não batem o martelo, mas sugerem a possibilidade de aumento da possibilidade de parto prematuro, de restrição de crescimento. Então, sim, você tem a endometriose. A gente tem que pensar
como uma paciente com endometriose, para a gente poder fazer esse raciocínio clínico em relação a essa gravidez. Mas, na maioria das vezes, as pacientes com endometriose, elas têm uma melhora da dor desse padrão. Na melhora da dor do padrão... na melhora do padrão de dor. Da melhora do padrão de dor no período menstrual. Entendi. Então, assim, elas ficam menos sintomáticas. E como a gravidez é um estado que aumenta a progesterona, e a progesterona geralmente dá esse conforto em relação à dor a essas pacientes, é um momento mais tranquilo para esse tipo de paciente. E a menopausa, Bárbara? Cheguei na menopausa, a endometriose sumiu? Na verdade, ela diminui o estímulo, né? Como eu falei, a endometriose é uma doença estrogênio dependente. Então, se a gente diminui a produção de estrogênio, a gente diminui o estímulo a essa doença. Então, tem a resposta melhor, né? A paciente geralmente não sentem tanta dor, mas não tem repercussão, não tendem a ter tanta progressão de doença. É como se ela não fosse mais evoluindo, Bárbara? É como se ela não fosse mais estimulada. Entendi. Acho que isso é importante. Pouco estimulada. Né? É porque tem algumas questões específicas. Por exemplo, a paciente que é mais obesa, ela tem a conversão periférica de estrogênio. Então, pode ter esse estímulo em relação à produção periférica de estrogênio na lesão. Mas são situações menos comuns, né? Entendi. Quer trazer alguma coisa, Thaís, a respeito dessa questão, né, desse ganho de peso, né? Como que isso é importante, esse controle? Eu tava vendo que você tava aqui assim. Então, é bom, né, a gente falar sobre isso, que a obesidade, né, como que influencia negativamente, né, não só para a endometriose, para as doenças cardiovasculares, para o diabetes. Então, a gente precisa fazer um controle de peso, né, extremamente importante, para a gente não ter pior em várias outras patologias. Entendeu? A obesidade é um assunto muito importante, tem que ser abordado, tem que ser tratado, é uma doença, entendeu? E ela gera outras doenças, piora as outras doenças. Então, é muito importante o controle desse peso, o acompanhamento desses pacientes com obesidade. E eu costumo dizer também, assim, é porque a paciente, ela não tem um perfil específico, como eu te falei, né? Então, tem algumas pacientes... Por exemplo, a mãe com endometriose, eu tenho dor de cólica, a minha ressonância não apareceu endometriose. E aí? E aí? E aí? E aí? Mudança de estilo de vida. Eu costumo dizer, inclusive, que assim, se não for para endometriose, é pra vida. É pra vida. Então, assim, vá num bom nutricionista, faça seu exercício diário. Se tiver a necessidade, bloqueie a menstruação, se você tiver muito sintomática. E aí, assim, mudança de hábito de vida nunca é ruim. Né? Pra melhor nunca é ruim. Uhum. Então eu acho que faz todo sentido. Com certeza. Você estava falando sobre bloquear a menstruação. Aí a gente pensa no anticoncepcional. Anticoncepcional entra aí nessa de mentira ou verdade, né? Cura endometriose? Não, ela não cura. Ela, na verdade, hormônio é para sintoma. Então, assim, a gente usa o hormônio para aquelas pacientes sintomáticas. A gente melhora padrão de dor. Mas não necessariamente cura a doença. Ok. Uso contínuo de anticoncepcional por um longo período. Alguma consequência, Bárbara, para isso? Né? Para essa mulher, alguma contraindicação? Eu sei que tem casos e casos, cada paciente vai ser. Mas alguma coisa que a gente tenha que chamar a atenção? Ou hoje o caminho é esse para uma endometriose? Assim, a paciente que não tem contraindicação ao uso do anticoncepcional, não vai fazer muita diferença se a gente faz ele contínuo ou com a pausa. Ok. Tá? Então, assim, a gente usa ele de maneira contínua na situação da endometriose, porque uma das questões de fisiopatologia da doença é o que a gente chama de menstruação retrógrada, né? Então, como eu falei, endométrio é aquelas células do tecido que estão cobrindo o útero, né, o útero por dentro, que todo mês, por ação hormonal, ele prolifera e descama em forma de menstruação. Uma porcentagem dessa população, ela pode ter essa menstruação normal e pela trompa, caindo aqui dentro da cavidade abdominal, e isso associado a uma questão imunológica, com dificuldade de combater essas células, podem formar endometriose. Então, uma das vertentes da fisiopatologia é essa. Então, com essa teoria, a gente procura fazer o bloqueio hormonal. Perfeito. Thaís, existe alguma dieta específica para a endometriose? Então, a gente sempre
de preferência, né, os pacientes com endometriose, uma dieta anti-inflamatória, né? Rica em minerais, vitaminas, ômega 3, resveratrol, como eu tinha falado, um excelente antioxidante. Então, a gente sempre inclui esses alimentos anti-inflamatórios, né? Para melhorar o quadro clínico do paciente. Ela é meio parecida com aquela dieta do Mediterrâneo, né? Muito falada. Porque, assim, a gente... consumo de carnes brancas, né? O ômega 3 está presente nos peixes. Então, os verdes escuros são excelentes. As castanhas são fontes de selênio. Então, a gente sempre indica essas dietas mais anti-inflamatórias para esse tipo de pacientes. Perfeito. Acho que isso é importante a gente frisar, né? A alimentação, a gente vem falando muito isso no programa, né? É um dos pilares, né? Então... E aí, o que eu vejo, assim, às vezes os pacientes falando assim, mas eu como direitinho. Eu não preciso ir pro nutricionista. Só que o comer direitinho não necessariamente é o comer de maneira específica para melhora de sintomas de endometriose, sabe? Então eu acho que necessita desse acompanhamento, sabe? Desses pormenores. São detalhes que fazem muita diferença. Perfeito. Você falou um pouquinho já sobre essa questão das cirurgias, né? Explanou um pouquinho pra gente. Quando é que essas cirurgias são indicadas? E quando indicadas, existe uma descrição de que alguma é melhor do que a outra, Bárbara? Você pode falar um pouquinho pra gente? Na verdade, a gente não costuma fazer esse tipo de cirurgia como cirurgia aberta, que a gente fala, né? Laparotomia. Essas cirurgias, o ideal é que a gente faça laparoscopia ou a cirurgia robótica. Porque, como eu falei, a gente tem uma ótica que aumenta a nossa visão e a gente consegue fazer essa ressecção de maneira adequada. E aí, você perguntou... Se quando é indicada a cirurgia, existe alguma que é melhor do que outra. Tá. Tem 3 indicações clássicas da cirurgia. Na verdade, assim, as pacientes com endometriose, a minoria a gente opera, tá? A maioria a gente consegue levar bem com tratamento clínico. E as principais indicações, né, são: a paciente tem infertilidade, sem outra causa aparente, tem endometriose, é uma boa candidata à cirurgia. A paciente tem endometriose em algum órgão importante, por exemplo, ureter, que pode ocluir, né, e da hidronefrose. Paciente com endometriose intestinal, que faça suboclusão intestinal. Paciente com endometriose em apêndice. Então, assim, essa é uma boa indicação de cirurgia. Ou aquelas pacientes que têm dor, a gente já fez vários tipos de tratamento clínico, ela não tem melhora da dor. Essa é uma boa indicação de cirurgia também. Ok. Thaís, e pra gente ir fechando esse bloco com chave de ouro, algum alimento que você diga pra gente assim, não consuma com endometriose, alguma coisa que a gente deva evitar? Industrializados, ultraprocessado, consumo de álcool, consumo de açúcar. A cafeína tem que ser totalmente controlada, então, assim, é recomendado umas 2 xícaras no máximo de café por dia. Então, a gente tem que evitar esses tipos de alimentos. Mas, assim, um grande vilão é o álcool. Piora muito a inflamação do corpo. O álcool e os industrializados, né? Aqueles chips, os embutidos, as salsichas, as linguiças, os miojos. Ok. Então, álcool seria um dos principais? É um grande vilão. Ok. Vamos fechar. Vilão, não seja o principal, mas é um grande vilão. Perfeito. Bárbara, para a gente fechar esse segundo bloco, alguma mulher com maior probabilidade de ter endometriose? Sim, assim, as pacientes que têm um contato, assim, como é uma doença estrogênico dependente, né, as pacientes que têm um maior contato com estrogênio, elas têm uma maior possibilidade de endometriose. Então, paciente que menstrua muito cedo, para de menstruar muito tarde, aquela paciente que deixa para engravidar lá um pouco mais tarde, tem poucos filhos, né, tem mais contato com esse estrogênio, ela pode sim favorecer a ter a endometriose. Associada também a essas pacientes que têm maus hábitos de vida, que eu te falei, né? A paciente com obesidade, ela converte mais de maneira periférica, né? Produz mais a estrona. Então, tem também essa possibilidade de aparecimento da endometriose. Perfeito. O bloco passou que a gente nem viu, né? Vamos fechar esse segundo bloco, tá? Tá aparecendo na sua telinha o número do nosso WhatsApp, né? A conversa tá boa, tá fluindo. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar pra gente, tá aparecendo aí agora, manda suas perguntas que no último bloco a gente vai responder, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e já volta.
Voltamos ao nosso bate-papo das 6. Meu nome é Lorena Bassi Capucho, eu sou psicóloga clínica hospitalar e hoje a gente está discutindo um pouquinho sobre o tema da endometriose. Precisamos falar sobre endometriose. Dividida a bancada comigo, doutora Bárbara de Castro Alves, ginecologista e obstetra, e a nossa nutricionista Thaís. Para começar esse terceiro bloco, queria trazer um depoimento, né, para vocês, de uma paciente que passou, né, por essa experiência da endometriose, das cirurgias, de tudo aquilo que a gente estava discutindo no bloco anterior. O nome dela é Alice Fiorotti. A gente vai ouvir um pouquinho o depoimento dela. Meu nome é Alice, eu tenho 30 anos, sou médica e vim falar um pouquinho da minha história com a endometriose, né? Eu tive o diagnóstico de endometriose no ano de 2018. Dei uma entrada no hospital com um quadro de dor abdominal intensa, no serviço de urgência, né? Passei por alguns exames e tive uma suspeita de apendicite. A princípio, precisei passar por uma cirurgia, naquele mesmo momento, com a suspeita de apendicite. E aí, quando foi abordada, viram que o que eu tinha não era apenas uma apendicite, e sim tinha já endometriose com focos no apêndice. E daí pra frente comecei a minha investigação da doença. Procurei um especialista e daí pra frente eu vi que minha endometriose não era apenas ali no apêndice, eu já estava com outros acometimentos de foco de endometriose, no intestino, no diafragma, borda do fígado. E assim, falando um pouco do meu quadro clínico, eu sempre fui uma adolescente, na minha época, meu período menstrual, com cólicas intensas, fluxo muito intenso menstrual. Já tinha procurado ajuda algumas outras vezes, mas é normal, essa cólica é normal, você menstruar tantos dias assim é normal, pode acontecer, e fui levando a vida com relação a isso. Nunca pensei no diagnóstico de endometriose a princípio. E aí eu só descobri mesmo porque eu precisei passar por essa cirurgia e na hora da abordagem cirúrgica mesmo, que foi visualizado ali os focos da doença. E no ano passado, precisei passar novamente por uma outra cirurgia, porque eu estava com vários acometimentos de órgãos importantes, então precisei operar novamente. E a minha maior preocupação é porque eu tinha uma lesão importante nos 2 ovários. E aí mexe com a gente, né? Porque a gente já logo pensa, meu Deus, meu desejo de engravidar, de ser mãe, onde que fica, né? A gente fica meio receosa, fiquei com muito medo. Graças a Deus, tive acompanhamento de excelentes profissionais, que me tranquilizaram. Alice, tem tratamento, a gente vai fazer a cirurgia, vai fazer o que for possível. E aí eu acabei operando no ano passado, em maio do ano passado. Congelei meus óvulos antes da cirurgia, já que eu ia precisar mexer nos 2 ovários. Operei em maio e em setembro fui presenteada com uma baby, engravidei, fiz tratamento, engravidei. Hoje minha neném tem 50 dias. Foi uma gestação super tranquila. E assim, o que eu acho importante deixar para as mulheres e contar do meu relato, busquem ajuda. Então, se você tem essas cólicas intensas, busque ajuda o quanto antes. Não espere acontecer comigo, que quando eu cheguei para buscar ajuda, eu já estava num grau muito avançado da doença. Então, a minha cirurgia foi super extensa. Precisei tirar uma parte do intestino, mexer nos 2 ovários, precisei mexer no diafragma, tirar lesões. E graças a Deus correu tudo bem, né? Mas assim, se eu tivesse tido o diagnóstico antes, talvez não estaria no grau que estava, né, quando eu operei. Busque profissional para tentar achar o diagnóstico, realizar o tratamento adequado para você, e que não avance, né? Não deixe a doença progredir mais. Busque o atendimento para você ter o diagnóstico precoce. E é isso. Que bacana o relato dela, né? Acho que ela ilustrou bem o que a gente estava conversando até agora, né? Bárbara, o caso dela é o comum da endometriose ou é a exceção da endometriose, né? Ela falou desse acometimento de tantos órgãos, né? Não, assim, graças a Deus, a maior possibilidade é de menos acometimento, né? O acometimento da doença de Alice era muito extensa, chegava até diafragma. Né? Na maioria das vezes ele está confinado em útero, de maneira não tão incomum no intestino, né? Mas de maneira geral são doenças menores.
Ok. Thaís, e quer acrescentar alguma coisa ao vídeo? Somar aí alguma coisa do que ela disse pra gente? Então, é bem bacana, né, que a gente estava falando sobre a gravidez, né, ela conseguiu ter a baby dela, e a gente fica muito feliz, né, com isso, que é possível, né, ter uma gestação também, bem bacana isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Bárbara? Vamos trazer esse gancho a respeito dessa questão da gestação, né? Depois a gente tem um vídeo, uma fotinha, eu acho, né, da bebê dela do parto. Passou? Ah, aí, ó, tá aparecendo aí pra gente agora a fotinha do parto dela, que foi com você, né, Bárbara? Foi. Então, você pode falar, eu acho que uma das grandes questões, né, para mulher com endometriose, essa questão, será que vai ser possível gestar? Então, a endometriose, ela pode favorecer a infertilidade em 30% a 50%, né? Então, geralmente, essa é a maior dúvida e maior preocupação dessas pacientes. Mas hoje em dia a gente tem vários tratamentos adequados, né? De maneira geral, a maioria delas consegue gravidez de maneira natural, mas as que não conseguem a gente pode lançar a mão da fertilização ainda, né? Então a gente tem alguns artifícios para essas pacientes alcançarem a gravidez. Que bom, a gente fica feliz em ouvir isso e fica mais feliz ainda em poder ver, né, esse relato dela, dessa superação, né, desse momento difícil. Eu sei que ela está vivendo isso ainda, porque é um processo, é aquilo que a gente acabou de falar, não tem cura, né, tem uma melhora dos sintomas, mas de ver ela com a sua pequenininha no colo, então já faz toda a diferença, né. E Bárbara, continuando nesse gancho, como acolher essas mulheres com endometriose? Então, eu acho que o primeiro passo é fazê-las entender que essa dor não é normal, e que essa dor não é só delas, né? Que a gente consegue auxiliar, amparar, fazer com que ela melhore, com que ela tenha qualidade de vida. E uma coisa que eu tenho o costume de fazer, inclusive nessa questão profissional, é que lá na clínica a gente reúne as pacientes com endometriose para um bate-papo. Então, junta os ginecologistas, nutricionistas, fisioterapeuta, até o cirurgião do aparelho digestivo, ele vai para a gente acolher, conversar e amparar essas pacientes. E é muito bacana, assim, elas têm uma interação entre elas muito legal, elas falam, nossa, mas eu sentia isso também, eu falava dessa maneira. Então elas sentem que não é só elas, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal. Esse acolhimento, né? Esse sentir pertencente, não é só comigo, né? Então acho que isso é importante, né? Eu vou puxar o gancho um pouquinho agora para psicologia, pode? Claro. Né? Essa busca pelo acompanhamento psicológico após o diagnóstico, né? Eu acho isso de fundamental importância, ressignificar essa dor, porque como a gente disse no primeiro e no segundo bloco, são mulheres que por muitas vezes passam anos, né, camuflando muitas vezes essa dor, né, não sendo ouvidas, não dando significado para ela, né, muitas vezes até diminuindo a sua própria dor para não falar, né, porque às vezes são impedidas de uma maneira geral de falar sobre essa dor. Ah, essa cólica é normal, né, todo mundo tem, né, então o quanto é importante ressignificar essa dor, dar lugar e voz para ela também, né, e entender, né, esse processo, entender o tratamento, né, entender como conviver, né, com essa patologia. Eu acho que isso é muito importante. Então ficaria esse ponto, né, esse ganchinho de hoje, né? Busque um acompanhamento psicológico, busque entender, ressignificar essa dor, porque sentir dor não é normal. E por muitos anos ainda é mais frustrante ainda, né? Perfeito. Eu tive uma paciente há umas semanas atrás que ela falou, poxa, mas por que ninguém nunca desconfiou? Ela tinha uma queixa de dor para evacuar, ela não conseguia evacuar de tanta dor no período menstrual. E ela foi em diversos profissionais e ela veio para mim por uma outra causa, na verdade, não era nem no intuito de fazer diagnóstico de endometriose. E aí a gente conversou, eu a examinei e de fato ela tinha endometriose uterina, ovariana, intestinal. E ela falou, nossa, eu passei tantos anos à procura dessa resposta e por que ela só veio agora? Né? E aí, assim, na literatura está escrito isso, que o diagnóstico ele demora por volta de 10 anos para acontecer, do início dos sintomas. Então, é uma longa caminhada de dificuldade, né? De piora da qualidade de vida.
Perfeito. E aí, Thaís, e pegando um pouquinho, né, dessa questão da qualidade de vida, né, como é que lidar com o medo dessas pacientes quando a gente fala em relação aos alimentos, né, o que como, o que não como lido, como não lido, como acolher esse medo, Thaís? Então, primeiro eu preciso ouvir essa paciente, né, depois ter empatia com essa dor. E mostrar para ela que a alimentação, os hábitos alimentares, vai melhorar essa qualidade de vida, vai trazer grandes benefícios para ela. Entendeu? Então a gente mostrando isso, mostrar para ela que ela não está sozinha nessa caminhada. Entendeu? Que nós estamos aqui à disposição, que estou sempre à disposição. Ai, é muito difícil, tem pacientes que não comem alguns tipos de alimentos, tentar adequar esses alimentos do que ela come, lógico, de uma forma saudável, porque assim, tem alguns alimentos que vão ter uma restrição muito grande. Ai, eu não quero comer isso, eu não posso, mas vamos tentar? Vamos fazer uma tentativa para ver se você vai se sentir bem? Então, a gente tem que pensar nisso. Tentar abrir, assim, uma visão para o paciente que aquilo vai melhorar a qualidade de vida dela. Porque se vai melhorar, ela vai querer aderir àquilo. Então, é extremamente importante a gente pensar nisso. Deixar o paciente também demonstrar o que ele gosta. Porque obrigar a pessoa a comer alguma coisa é muito difícil. Entendeu? Mas mostrar para ele que aquilo vai trazer grandes benefícios, então vou experimentar, entendeu? Isso é muito bacana com a nutrição, e a nutrição é muito importante no tratamento da endometriose. E eu acho que o mais interessante também é não levar como dieta, né? Como dieta. Como mudança de hábito, isso, na verdade, não exatamente. como dieta. Porque dieta é uma coisa que a gente constrói de maneira temporária para depois se libertar. Exatamente. Essa mudança de hábito é fundamental. E parece que a gente fica muito restritiva quando a gente faz dieta, né? Então, mudanças de hábitos alimentares. Isso. E eu costumo falar até para os pacientes que têm indicação de cirurgia. Não adianta eu te operar para você comer industrializada depois, para você ficar sedentária depois. Porque aqueles microfocos, né, remanescentes, eles podem ser estimulados, né? Então, eu acho que é toda uma construção de mudança de hábito. Acho que é esse o ponto. O bate-papo fluiu, tá aqui, já estou aqui olhando, tá quase encerrando. Só para a gente fazer as considerações finais, alguma coisa a ser acrescentada que a gente não tenha. Eu sei que a gente não falou sobre tudo, né, Bárbara? Nós gostaríamos, né, Thaís? Mas assim, alguma consideração final a ser feita? Eu acho que principalmente, assim, é dar o recado para você, mulher que sente dor de cólica, que a relação sexual não é uma relação prazerosa por conta de dor, que você procure ajuda. Que é possível a gente ter qualidade de vida. Perfeito. Thaís, quer fazer alguma consideração final? Sim, então, eu acho extremamente importante mudar, né, a qualidade de vida, de hábitos alimentares, práticas de atividade física, incluir a nutrição, não só na endometriose, em outras doenças também. E assim, hoje o nosso mundo, né, com esses industrializados, está ficando muito difícil, falta de tempo, né, de poder fazer uma alimentação, mas a gente precisa se alimentar melhor. Perfeito. Bárbara, muito obrigada por você ter aceito esse convite, por ter dividido mais uma vez essa bancada comigo, né, e a gente ter falado sobre esse assunto tão importante. É preciso falar sobre endometriose. Com certeza. Obrigada a você, Lorena. Thaís, muito obrigada por ter eu agradeço. aceito. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. É verdade. Perfeito. Algum agradecimento extra? Beijinhos, qualquer coisa para encerrar? Não tem ninguém em casa esperando, não, Bárbara? Meu filho, né? Você quer que eu dê um beijo pro meu filho de novo? Meu filho, mamãe te ama. Não podemos deixar, né? Encerrar o programa sem beijinho. Queria fazer 2 observações finais para a gente encerrar esse programa, né? Hoje é dia do pediatra, né? E eu queria deixar aqui esse agradecimento a todos os profissionais que ao longo desses quase 12 anos de vida, né, de profissão, eu tendo a honra de acompanhar, trabalhar junto, dividir todos os dias, né? Então, assim, a todos os pediatras, um fraterno abraço, né? Um desejo de muita luz e sabedoria sempre. E queria fazer aqui hoje uma observação especial. Eu tive um pediatra que para mim foi muito importante, Dr. Marco Aurélio. Né? Eu tive uma experiência na infância não muito agradável, tive um problema grave, né? E graças a ele eu falo que eu estou aqui, graças a Deus e graças a ele. Então eu queria deixar o meu fraterno abraço e depois eu tive a honra
e o privilégio de poder, por 6 anos, dividir o espaço clínico com ele dentro de uma UTI infantil. Ele costuma brincar que ele não foi meu pediatra, não, tá? Ele diz que foi o pai dele, né? Mas, de qualquer forma, poder ter ele ali nessa presença é muito importante. E, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu deixo uma frase para vocês. Podemos não ter chegado aonde desejamos, mas já travamos várias lutas e, mesmo abatida por alguma, estamos nós aqui dispostas a só sair do campo de batalha quando vencermos a guerra. Uma mulher forte é aquela que não desiste de si. Uma abençoada noite para todos. Até o nosso próximo encontro. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.